amigo vascaíno, clima agitado no Vasco da Gama. Muita polêmica, novos desdobramentos sobre as denúncias que o Euriquinho fez ontem, certo? A situação vai muito mais além do que a situação apenas do Lloyd Augusto. A gente toma mais conhecimento de coisas que estão acontecendo dentro do Vasco da Gama, que o Pedro Paulo precisa se posicionar. Precisa se posicionar. Eu acho que 99% da torcida do Vasco não possui conhecimento do que a gente vai falar aqui hoje, certo? A gente também vai falar sobre essa situação envolvendo o técnico Carille, certo? Carille aí balançando mais do que tudo no Vasco da Gama. Papo aí de Fernando Diniz, enfim, a gente vai falar sobre a necessidade de reforços, tem muita coisa para a gente falar. E o Vasco vai nesse clima aí para poder enfrentar a equipe do Cruzeiro domingo lá em Uberlândia, no Parque Sabiá. Eu peço a você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para você poder se inscrever no nosso canal para que a gente possa ter voz ativa. Esse vídeo que a gente está fazendo hoje aqui é algo de muita coragem, porque essa investigação, o que a gente vai colocar aqui, era coisa que esses canais de jornalistas tinham que fazer. Quem cobre o Vasco é que tinha que fazer, tinha a obrigação de fazer, mas são frouxos, não fazem. O seguinte, ontem o Edmundo, ele simplesmente fez uma denúncia, ou várias denúncias, lá no podcast do Benjamin Bach. Entre essas denúncias aí que o Edmundo fez, certo? Ele disse o seguinte, vamos colocar aqui para você, torcedor vascaíno. Pedrinho não manda no Vasco, apesar de ser o presidente. Daí ele faz menção, né, a duas pessoas, Cristiano Stockler e Alain Beliciano. Até aqui vocês vão falar, eu já sei, Laureano, qual é a novidade disso? Vou te explicar. Segundo o Euriquinho, isso é verdade. O Pedrinho é uma figura meramente decorativa no Vasco da Gama, como o Roberto Dinamite também foi na gestão dele, na passagem dele aqui no Vasco. O Pedrinho seria o presidente de direito, mas o presidente, né, ou os presidentes, de fato, seriam o Cristiano Stockler e o Alain Beliciano. Vamos lá. Vamos primeiro falar aqui do Alain Beliciano. O seu Pedrinho, ele tinha que vir a público e explicar por que um cara que simplesmente move processos em face do Vasco, o Alain Beliciano, é advogado, é patrono em diversas ações contra o Vasco da Gama, por que esse cara é presidente da Assembleia Geral? É o Alain Beliciano que vai ser responsável pela convocação da eleição do ano que vem. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que possui uma empresa, você colocaria, daria um cargo para alguém que está processando a sua empresa?
você que passa pano, você que protege o Pedrinho, bota aí nos comentários o que você acha disso. Aí vem uma situação muito mais grave, porque na live de ontem eu não sabia que Cristiano que era esse, então a gente foi apurar e é o Cristiano Stoker. Pô, aí a situação é muito mais grave, irmão. É muito mais grave. E você precisa ter conhecimento das pessoas que o Pedrinho está colocando para administrar o Vasco. Você precisa tomar conhecimento disso. Porque as pessoas ficam apegadas à imagem do Pedrinho jogador. E hoje a gente não está falando de Pedrinho jogador. A gente está falando aqui do Pedrinho administrador, gestor da Vasco SAF e do clube associativo. E aí, esse Cristiano Stoker aqui, irmão, o cara foi preso na Operação Hades em 2020. Junto com o prefeito Marcelo Crivella. E diz aqui a matéria, mais 5 pessoas acusadas de participarem de esquema de propina na prefeitura da cidade. Entre eles, Cristiano Stoker Campos, um dos principais articuladores da Sempre Vasco, que teve como candidato Júlio Brandt nas 3 últimas eleições. Ele é apontado em denúncia do MP, segundo matéria do UOL, como um dos homens que compareceram à sede do grupo Assim Saúde com a finalidade de pressionar os executivos da empresa e manterem um esquema de pagamento de propina mediante a emissão de notas frias. Eu quero te fazer uma pergunta, você acha isso normal? O Pedrinho tem que vir a público e explicar por que um cara que está processando o Vasco tem cargo na gestão dele e por que o outro aí que foi preso, eu não estou cagando regra aqui, não estou fazendo juízo de valores, tá? Cada um faz o que quer da vida, mas, porra, para administrar o Vasco, então, Pedrinho, você tem que vir a público. Você está frouxo, você está omisso. É essa a situação. Eu vou perder muitos inscritos aqui, mas eu preciso falar disso. Ontem a gente também tomou conhecimento dessa situação do Lloyd Augusto aí, que vocês pagaram 3 bilhões de euros. Que o cara que intermediou a negociação do Lloyd Augusto é o cara que cuida do plano de carreira do Marcelo Santana. Tem que ser explicado, Pedrinho, por que jogadores da base do Vasco da Gama estão sendo vendidos por valores baixos e outros emprestados aí a custo zero, como é o JP, para vocês trazerem jogadores aí de 3 milhões. Se fosse só um caso do Lloyd, mas não foi só um caso do Lloyd, a mamata está grande, porque foi Jean David, foi Maxime Domingues. Está igualzinho a 777 partes que eles faziam aqui. Idêntico, idêntico. Aí a situação de Fábio Carille não vai ficar no Vasco da Gama. Não vai. Agora, vocês estão indo para o lado errado. Não adianta só demitir o Marcelo Santana. Tem que atacar o problema. O problema é o Marcelo Santana. E vocês colocaram aí que vai chegar um novo treinador que simplesmente vai ter o trabalho muito atrapalhado, porque ele não consegue trazer reforços de qualidade para o Vasco. E aí a gente já vai tomando conhecimento aí de Fernando Diniz, um time que não troca 5 passes.
Eu quero saber o que você, Pedrinho, quer da tua vida, irmão. Porque tu não fala, tu não se comunica, fica nessa situação desse silêncio, denúncias aí que não é nem contra você, acaba atingindo a instituição Vasco da Gama, mas que devem ser feitas. E é isso, irmão. E vamos jogar 6 jogos fora de casa com esse time, mais 2 meses até a janela ser aberta. Vocês me falem aí. Agora, a gente tem que ter coragem para falar sobre isso aqui. Por isso que eu estou pedindo a sua inscrição para quê? Para que a gente possa defender os interesses do Vasco. Eu espero que a partir desse momento o seu Pedrinho venha a público e fale. Tá? É uma grande sacanagem que está acontecendo no Vasco. Hoje as pessoas que estão administrando o Vasco da Gama, que estão em torno ali do Pedrinho, enfim, deixem nos comentários a sua opinião. Vasco neles e a verdade prevalecerá.